Não vi você chegando, mas podem entrar. Acomodem-se, porque hoje nós vamos falar de super-herói Brucutu. Tá ansioso pra saber como o Stallone se saiu nesse papel de super-herói? Então segura aí. É hora da vinheta. Eu sou o rei de todo mundo. Estou em todo lugar. E em lugar nenhum. Olá, viajantes dessa nave louca. Sejam bem-vindos à análise de Samaritano. Aos que chegam agora, peço que se inscrevam no canal para que me motive a trazer mais análises como essa para vocês. E curta o vídeo. Aproveita que é de graça, hein? Se quiser contribuir financeiramente, faça sua doação pelo apoio coletivo. O link está na descrição. Sem mais delongas, luz, câmera, ação! Samaritano é um filme dirigido por Julius Avery, que tem em sua filmografia obras como Operação Overlord, Sangue Jovem, entre outros. É também importante que você saiba que essa obra se trata de uma adaptação de um HQ. Agora vamos para o cerne da história. Em um passado não tão distante, nasceram gêmeos super-humanos. Após a morte de seus pais, queimados por um grupo de pessoas que se sentiam ameaçados pelos seus poderes, cada irmão seguia um lado. O Samaritano seguiu o caminho da justiça. Já o Nêmesis, o caminho da vingança. Essa divergência os transformaram em inimigos, e depois de uma luta até a morte, ambos desapareceram sem deixar vestígios. Em decorrência da falta dos heróis, a cidade caiu em decadência, sendo tomada pelo crime. E é nesse cenário que Sam, fã do Samaritano, acaba desconfiando que seu vizinho pode ser o herói desaparecido. O background, com um mundo polarizado em duas forças que defendem métodos diferentes e se antagonizam, cria semelhanças com o mundo real, gerando uma identificação imediata no espectador. Foi uma boa sacada, transformando o universo fantasioso de heróis em algo mais palpável, tornando a suspensão de descrença aceitável. Houve essa sensibilidade no roteiro. O filme já começa fazendo uma referência direta à sua origem, os quadrinhos. A primeira cena é mostrada sob um efeito que torna a imagem mais parecida com uma ilustração. Sinceramente, creio que o produto final nessa cena ficou um tanto quanto esquisito, quebrando um pouco a imersão. Uma saída mais natural seria fazer algo mais parecido com o que é feito em um jogo Infamous 2, com ilustrações estáticas, como se fosse um HQ mesmo, enquanto o narrador conta a história para o espectador. Samaritano tem aquela essência da sessão da tarde. O filme, apesar de ter uma trama simples, conta com um plot twist no final, que com um pouco de atenção se torna bem previsível. O filme apresenta até algumas situações engraçadas, mas não está abarrotado de piadas como as obras da Marvel. Você tá bem? Claro que não. Pelo contrário, as situações soam bem naturais, porque o filme tenta ao máximo ser pé no chão e fazer uma história fantasiosa parecer crível em um tom mais soturno. Apesar de não estar tão familiarizado com filmes do gênero, esse personagem mantém o Stallone em casa, ou seja, o mantém em sua zona de conforto. É um homem traumatizado pelos fantasmas do passado que decidiu abandonar a vida de justiceiro e viver uma vida comum, pacata. Mas que agora se vê obrigado a superar seus traumas para salvar as pessoas que se aproximaram dele. E não, apesar das semelhanças, não estou falando de Rambo. Estou falando de Samaritano mesmo. Se quiser ver uma análise de Rambo mesmo, é só clicar aí no card para ser direcionado para a análise de Rambo até o fim, aqui do canal. Uma coisa é certa, Samaritano tem a assinatura do Stallone. As mensagens, os valores, o ar edificante. Está tudo lá. Agora vamos entrar de cabeça nos personagens. Os protagonistas funcionam bem, são bem escritos e têm carisma. Sem falar na química excelente entre o Stallone e o garoto. Muitos personagens, sejam eles coadjuvantes ou protagonistas, são bem naturais. Você faz isso todo mês. E todo mês eu te falo que recebo no quinto dia útil. Por que faz isso? Por que me humilha desse jeito?
A gente tem regras. O meu cheque não cai sem mãe. Não, no mãe. dia primeiro. Não, mãe. Não, você gosta de fazer isso. Isso aqui não é um abrigo, tá? Pega logo o dinheiro. Toma, abre a droga da porta. Não é pessoal. Eu não aguento mais essa merda. Por que não demora mais pra abrir, hein? Bora, tem que ter coragem. Minha percepção sobre essa cena do despejo é que o que é feito por um motivo. Vemos uma cidade afundando em decadência, onde o número de despejos e criminalidade vão aumentando. As tensões na cidade aumentam à medida que o sindicato dos funcionários públicos entra no segundo mês de greve devido a cortes drásticos no orçamento. O desemprego está aumentando e o número de desabrigados está em alta após um pico de despejos e execuções hipotecárias em toda a cidade. Muitos... Sendo assim, se ele não cobrasse, ele e sua família poderiam estar na mesma situação que o inquilino em um futuro breve. Anotem isso daí, porque veremos quem é o verdadeiro culpado mais na frente. O garoto é um personagem complexo. Absorvendo a essência da personalidade humana, apresenta um pensamento dualista, ou seja, contraditório. Filho de pai ausente, busca preencher essa lacuna que é a figura paterna. Ele tenta achar isso na busca pelo samaritano, mas essa carência acaba o deixando mais vulnerável, ou seja, mais passível de cair na tentação de Cyrus, o vilão. Este que é outra figura masculina que o estende a mão. Apesar de ser fã do samaritano, um verdadeiro herói, acaba sendo tentado pela vida criminosa, chegando até a cometer alguns crimes, se afastando daquele arquétipo heróico que idolatra. O que faz muitos aí do outro lado da tela, a priori torcerem o nariz para o personagem, assumindo como uma verdade absoluta a premissa de Mark Twain, de que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção precisa fazer sentido, não percebendo que não é necessário encontrar sentido em algo que em sua essência não precisa fazer sentido para se aproximar da realidade, uma vez que esse tipo de hipocrisia é bem comum nas relações humanas. O jovem é tentado diversas vezes pelos criminosos e, a princípio, acaba cedendo. O contexto em que vivem, pessoas pobres tentando sobreviver em uma cidade decadente, completamente abandonada pelas autoridades e tomada pela criminalidade, flerta com a narrativa do criminoso como vítima da sociedade, que cai por terra com o aprofundamento da história. Os governantes da cidade estão em choque com os eventos de ontem à noite. Um misterioso apagão e uma gangue com máscara do Nêmesis desencadeou uma longa noite de saques. Várias pessoas foram feridas. Com a cidade à beira do precipício, alta no desemprego e pobreza, alguns dizem que é apenas uma questão de tempo até a cidade implodir. Passando a camada superficial, o filme revela a verdadeira mensagem. Por mais que para alguns seja mais difícil que outros, todos podem chegar ao mesmo destino pela trilha tradicional, sem usar o perigoso atalho. A mãe do garoto é a prova disso. Por mais humilde que seja, sempre direcionou o garoto para o caminho certo. Ou seja, a dinâmica entre o garoto, herói e vilão é como se fosse um cabo de guerra. Enquanto o herói puxa o menino para um lado, o vilão puxa para outro. Falando do Cyrus, vamos discorrer um pouco acerca dele. Bem, ele é perverso, megalomaníaco, instável e narcisista. É o típico vilão dos anos 80 e 90. O que difere mesmo é a força da ideologia que carrega e que usa como muleta para guiar suas ações, e de certa forma justificá-las. Mesmo com essas características clichês de vilões, tem uma régua moral definida, o que enriquece o personagem. Isso dá um argumento convincente ao vilão, que possui um discurso sedutor, que pode levar até certos espectadores a concordar com parte de seu pensamento. Ele é um típico revolucionário, que busca por meio da adesão das massas, as manipulando com o discurso de opressor e oprimido, incitar o insurgimento de uma luta de classes, de modo a pôr abaixo o sistema vigente. Com o desaparecimento dos superpoderosos, a sociedade se polarizou, e surgiram duas facções, uma que defendia o método do Nêmesis, que seria uma espécie de justiceiro, e outra que se identificava mais com o samaritano, uma espécie de Batman. Um é movido por ódio e vingança, tanto que forjou um martelo com o poder do próprio ódio para derrotar o irmão. Mais quadrinhos do que isso, impossível. Enquanto o outro era movido pela justiça. O vilão tem como fonte de inspiração o Nêmesis, ou pelo menos o Nêmesis da perspectiva dele, né? Sua percepção distorcida da realidade o faz crer que de fato sua motivação é nobre, e que todas as ações em nome da causa são justificáveis. Bem maquiavélico. Aqui, vemos como sua mente deturpa os fatos de modo a vilanizar o samaritano. Eu tenho outra perspectiva. O Nêmesis machucava as pessoas. Às vezes.
O que importa não é se machuca, mas quem machuca. O Nemesis não tinha medo. Eu tinha mais ou menos a sua idade quando ele morreu. Ele era meu herói. O Nemesis humilhou os orgulhosos, deu uma surra nas pessoas que mereciam uma. Para as pessoas daqui, o Nemesis era um deus. O Samaritano era só mais um policial, para proteger os ricos enquanto o resto de nós passava fome. O filme justifica bem as motivações de cada personagem e suas descobertas. Nada é entregue de graça ou de forma forçada. Tudo nesse aspecto é bem natural. Por exemplo, veja como os bandidos descobrem que Joe tem superpoder. Ele tá vivo. Quem? O velho. Sem chance. Já viu como é que ficou o carro? Primo, eu tô te falando, eu vi o cara andando por aí como se nada tivesse acontecido. Mano, a gente acertou ele em cheio. Quem? O velho que tava incomodando o Reza. Acertaram ele? Com certeza. Acho que eu quero conhecer esse cara. Um ponto fraco é que o filme, de certa forma, não inova. Muitas cenas ou personagens lembram outras obras. Como disse anteriormente, o Joe lembra bastante o Rambo. Sam se assemelha bastante com Jade. Aquela do desenho As Aventuras de Jackie Chan, lembra? Mas é verdade, ele acabou com os ninjas, ele tem reflexos incríveis. Vejam. Au. O quê? Vai deixar isso passar? Devia ter jogado ele numa árvore, eu sei lá. Eu tô decepcionado. Não tem como eu não falar dessa cena que parece com um espelho da cena do filme Lisbela e o Prisioneiro. Vaza e não volta nunca mais. Nunca mais vai vir falar de mim. Eu prometo. Obrigado. Obrigado de nada. Sempre dá esperança pras pessoas. Olha, moço, não é do meu feitio, mas como ando com a alma sobrecarregada, vou lhe dar uns anos mais de vida. Quem sabe na contabilidade dos meus pecados, Deus não considera essa boa ação. Muito obrigado, muito agradecida. Vá logo, que a bondade é que nem chuva no sertão. Demora pra vir, mas quando chega não molha muito. O senhor é um homem bom. Dos piores, sou o melhor que tem. Não gosto de ver ninguém morrer triste. E essa aqui que lembra muito Star Wars, a nova trilogia, dita por Kylo Ren. Nemesis. Com isso, eu posso terminar o que o Nemesis começou. Nada ficará em nosso caminho. Eu terminarei o que você começou. Samaritano usa e abusa de diversos clichês. Creio que nesse caso, os clichês tenham sido bem colocados e funcionam. Agora estamos entrando em áreas perigosas. Alerta de spoiler. Lembra do início que eu falei do plot twist? Pois bem, eu vou revelá-lo agora. Estão preparados? Bem, aí vai. No fim, é revelado que Joe não era o Samaritano, mas sim o Nemesis. Ei, não é desse Nemesis que eu tô falando. Bem, voltemos à análise. E esse é um plot twist honesto, uma vez que com atenção você pode vir a prevê-lo. Pois o roteiro dá bastante dicas, ou seja, não é algo tirado da bunda, é construído. Na luta final, o roteiro é sagaz, pois o vilão, como um humano normal, não oferece tanto perigo a Joe, que tem superpoderes. Mas o cenário da luta é desfavorável. Tudo envolto a chamas, e ele, o Joe, tem um problema de superaquecimento, o que equilibra o embate. Quando me machuco, meu corpo superaquece. E se eu não esfriar? Meu coração explode. Ao derrotar Cyrus como Nemesis, Joe exorciza seu passado. Joe acredita que tem responsabilidade pelo que aconteceu com a cidade. É como se a falência da cidade fosse um efeito da derrota do Samaritano, e que sua atitude influenciou as pessoas a instaurar a anarquia pela cidade. Acredita os superpoderes, a crise levando o despejo em massa da população e o aumento da criminalidade. Os governantes da cidade estão em choque com os eventos de ontem à noite. Um misterioso apagão e uma gangue com máscara do Nemesis desencadeou uma longa noite de saques. Várias pessoas foram feridas. Com a cidade à beira do precipício, alta no desemprego e pobreza, alguns dizem que é apenas uma questão de tempo até a cidade implodir. Vendo o que tinha feito com a cidade e para onde o ódio tinha o levado, Joe percebeu. O Samaritano pode ter morrido, mas o Nemesis foi o verdadeiro derrotado. Assim resolveu sumir e viver uma vida comum isolado.
Ao ver Cyrus assumindo o manto deixado por ele, vendo planos e sinais que nunca existiram, ele percebeu que não poderia se omitir. Era hora de limpar a sujeira que havia deixado para trás. Eu tô fazendo o que você não conseguiu. O seu plano, a estação de energia, as redes. Eu vou botar tudo isso abaixo. Nunca existiu um plano. Foi uma armadilha. Mentiroso! A profissão que escolheu, cata lixo, conserta e revende, fala muito sobre ele e sua história de redenção. Bem como as velharias que conserta, ele estava vivendo de modo a tentar mudar, ser uma pessoa melhor. Consertar a mente quebrada e a si mesmo. Ele se via nessas velharias. Valeu. Por que gosta tanto de mexer com essas velharias? É terapêutico. Tá vendo essa torradeira velha? Uau. Viu? É fácil quebrar as coisas, mas consertá-las é o que me ajuda a relaxar e focar e perceber que certas velharias merecem uma segunda chance. Que nem você? Tô só zoando, cara. Por fim, depois de derrotar Cyrus, o roteiro sugere que Joe assume o manto do Samaritano. Mas antes, deixa uma mensagem que define o filme. É verdade? Tem gente vindo aí, vamos. É verdade! Que eu sou ele? É verdade. Pode consertar isso. Você sempre conserta as coisas. Você pode mudar. Garoto, escuta bem o que eu vou te falar. Se só pessoas ruins fizessem coisas ruins, seria fácil se livrar delas. Mas a real é que o bem e o mal vivem no coração de todos. E cabe a você escolher a opção certa. E de fato aqui, nessa obra, ninguém é 100% bom ou mal. Todos os personagens são imersos em tons de cinza. Desde o Joe, Sam ou até mesmo Cyrus. Você tem família? Só a minha mãe. Eu não tenho nem isso. Nunca tive nada. Não até o Cyrus me achar. Dormindo num carro quando eu tinha uns 8 anos. Ele me acordou e eu mordi ele. Estão juntos desde então? Ele é minha família. Foi assim com eles também. O Cyrus nos deu isso. Não decepcione a minha família, Sam. Eu não vou permitir. Eu vou mostrar pra ele quem é o herói de verdade. Eu nunca vi o Samaritano se importar tanto com alguém dessa parte da cidade antes. Aqui, mesmo os vilões agem não pelo mal, mas por achar que estão fazendo algo pelo bem maior. Um bem coletivo. Por mais que estejam cometendo atrocidades. Ouçam todos! Quem veio ajudar os necessitados? Quem é o nosso herói? É o Nemesis? Eu voltei para começar uma revolução em nome de todas as pessoas que essa cidade deixou para trás. Acho que é o Nemesis. Nosso movimento vai colocar o poder de volta nas mãos do povo. Chegou a hora de recuperar o que é seu. Coloca isso. Pega aí, cara. A revolução começa agora! Outro adendo que faço é que o Stallone, mesmo com a idade avançada, conseguiu carregar o personagem entregando boas cenas de ação e o drama pedido pelo roteiro. Se você gosta das obras do Stallone, ou simplesmente quer ver uma representação mais sóbria do universo dos super-heróis, Samaritano é uma boa pedida. Em uma análise superficial, o filme parece genérico, devido aos clichês, mas o cuidado do roteiro em certos detalhes, as mensagens e a verdade que o filme passa, traz o seu diferencial. Esse filme foi o que melhor conseguiu trazer o universo dos heróis para o mundo real. Mas essa é só a minha opinião. E você, o que achou? Se gostou, não esqueça do seu like e sua inscrição. É só clicar no botão inscrever-se. Se quiser contribuir financeiramente, faça sua doação por meio do apoio coletivo. O link está na descrição. E por hoje é só, pessoal. Obrigado pela companhia e as portas estarão sempre abertas. Até a próxima!